meio que uma tangente, porque hoje é um domingo muito especial. Não sei quantos sabem, mas hoje é o domingo de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E a gente vai estar se aprofundando e conversando, porque parte da cultura do reino tem muito a ver com o Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes. A gente não consegue viver a cultura do reino e ver tudo aquilo que Jesus tem para nós sem o que aconteceu naquele dia em Pentecostes. Então a gente vai se aprofundar uma visão no Antigo Testamento sobre o que era o Pentecoste, e nós vamos ver aqui no Novo Testamento o que se refere ao Pentecoste, aquilo que Jesus tem para nós, o que aconteceu nesse dia e esse impacto do Pentecoste durante toda a história da igreja. E eu não sei se você já foi chamado para realizar alguma tarefa ou fazer algo, né? Alguém te pediu um favor que você se achava capaz de fazer aquela tarefa. Quem foi lá, eu preciso de ajuda com isso, ou de ajuda com aquilo outro, e você foi lá, não, eu consigo, pode contar comigo, né? eu vou lá te ajudar. E daí chegou na hora, né, de você executar, de você prestar aquele auxílio, e você viu que você não era capaz de fazer aquilo que você se comprometeu. Eu sempre, na adolescência, sempre fui envolvido com música, assim. Não sou nenhum músico profissional, mas sempre fui metido na música. E a igreja que eu frequentava, ali quando eu era jovem, uns 18 anos, ia vir um pastor de fora tocar naquela igreja e precisava de uma banda, né, para acompanhar esse pastor. Ele era músico e eu conhecia, sabia tocar algumas músicas dele. E a banda precisava de um baixista. Aí chegaram, Lucas, você pode tocar baixo para nós? Eu falei, claro, eu vou lá, vou ajudar. Eu estava na época da faculdade, trabalho, onde durante a semana você trabalha de dia, estuda à noite, né? E no final de semana você tenta sobreviver, né? E então eu não tive tempo para me preparar. Eu tentei, com o meu talento, com o pouco talento que eu tinha ou tenho, eu fui tentar me garantir. E chegou na hora, o dia de tocar com esse pastor, né? Eu conhecia as músicas principais, e ele não quis tocar as músicas principais, ele quis tocar as outras músicas, né? E eu não tenho ouvido absoluto, eu não sei tirar a música na hora, eu estava ali perdido, caçando nota. E foi engraçado porque o cara que estava tocando o teclado, ele tem ouvido absoluto, ele consegue ouvir, distinguir as notas. E o pastor que estava ali ministrando, ele falou para trás, tem alguém perdido na banda. Aí o cara do teclado, é o baixista, me entregou ali. Então eu me comprometi em fazer algo e eu não consegui cumprir com a minha palavra, né? Eu não tinha talento suficiente para entregar aquela performance. E por que eu estou contando essa história? Porque não existe a vida cristã, não existe a nossa caminhada com Jesus sem a pessoa, sem a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos viver o cristianismo real. E é muito triste porque tem igrejas que constroem, que crescem, que expandem sem a presença do Espírito Santo. Dá para fazer igreja sem o Espírito Santo, dá para fazer igreja só com estratégias humanas, só com maneiras de administrar, maneiras de fazer marketing, vender um negócio e aquilo expandir e crescer, apenas com estratégias daquilo que vem da nossa cabeça. Mas se você quer viver o real cristianismo, aquilo que Deus, aquilo que Jesus e aquilo que o Espírito Santo tem para nós, não há como vivermos o cristianismo sem a presença do Espírito Santo. Se for o objetivo dessa mensagem é que você saia com essa certeza: eu preciso do Espírito Santo, eu preciso crescer no meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes o Espírito Santo parece que ele é o Deus desconhecido, né? A gente fala muito a respeito de Deus, a gente fala muito a respeito de Jesus. Parece que o Espírito Santo, a gente estava num grupo de conexão algumas semanas atrás, e a palavra, o tema era alguma coisa com o Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo, alguma coisa assim. E foi interessante porque algumas pessoas ali no nosso grupo falavam, nossa, a visão que eu tinha do Espírito Santo é que ele era apenas uma pomba, né?
Uma pomba que vem, uma pomba que vai, ou uma energia, algo que quando a gente está ali no meio dos louvores, a gente começa a tocar, aumentar o volume, cantar mais alto, aí dá aquele arrepio, né? Ah, é o Espírito Santo que chegou, ele está aqui, né? Mas o Espírito Santo é muito mais do que tudo isso. E sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos viver as verdades do Evangelho. Então, o que é o Pentecoste? O que é esse dia? 50 dias após a Páscoa. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, há 3 grandes festas que o povo judeu celebrava. Eles celebravam a Páscoa, né, que representava a libertação daquela escravidão do Egito. Aí depois de 50 dias da Páscoa, era celebrado o dia de Pentecoste, ou também conhecido como Festa das Semanas, que era a festa das primeiras colheitas. E havia uma terceira grande festa, que era a festa dos tabernáculos. Então, o dia de Pentecoste já existia no Antigo Testamento. E o que é o dia de Pentecostes para nós agora no Novo Testamento? Jesus, depois da ressurreição, ele passou 40 dias com seus discípulos, ensinando, instruindo, revelando algumas coisas. E antes de ser assunto aos céus, Jesus ele virou para os seus discípulos e ele falou assim: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos desse poder. Até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Então, no dia 40, essas foram as últimas palavras, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Esperem em Jerusalém. Esperem até que vocês sejam revestidos no alto. E eu quero ler com vocês o que aconteceu depois dessa espera. Eles esperaram por 10 dias, até que chegou o dia de Pentecoste. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, e a gente vai ver o cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa ordem que Jesus deixou aos seus discípulos, que eles esperassem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos pelo poder do alto. Atos 2, nós vamos ler os versículos 1 ao 4. Versículo 1: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Lembra que Jesus falou? Esperem até que vocês sejam revestidos. Eles estavam ali reunidos em um só lugar, cerca de 120 pessoas. Versículo 2: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. É muito interessante, queria só voltar no versículo 3, né? E viram o que parecia línguas de fogo. É muito interessante que o fogo, o que o fogo representa? Quando a gente olha no Antigo Testamento, quando a gente vê Moisés ali se aproximando de uma sarça ardente, uma sarça que estava pegando fogo, mas não se consumia. Quando a gente vê aquilo que guiava o povo de Israel durante a noite, era uma coluna de fogo. Quando foi dedicado e construído o tabernáculo, que veio sobre o tabernáculo, fogo. Quando eles chegaram no Monte Sinai, o que havia lá? Trovões, relâmpagos e fogo. O fogo representa a presença de Deus. Então aquelas línguas de fogo que estavam sobre cada pessoa representava que agora a presença de Deus estava sobre cada pessoa. A presença de Deus estava dentro de cada pessoa. E eu quero conversar com você nessa noite a respeito de 5 verdades do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O que o Espírito Santo faz em nós? O que significa esse revestimento do Espírito Santo em nós? E nós como cristãos, como aqueles que seguem a Cristo
nós também obedecermos a essa ordem de que Jesus falou: esperem até que vocês sejam revestidos do poder. E nós fomos revestidos por esse Espírito Santo. E nós precisamos conhecer a obra desse Espírito na nossa vida. A obra do Espírito Santo não precisa ser algo místico, não precisa ser algo que nós desconhecemos. É claro que nós não vamos saber nas minúcias assim como o Espírito opera, tudo que ele faz, como ele faz o que ele faz. Mas a palavra nos dá entendimento, a palavra revela verdades a respeito da operação do Espírito Santo em cada um de nós. E a primeira verdade que eu quero ver contigo é que o Espírito Santo é um sinal de que nós estamos vivendo uma nova aliança. O Espírito Santo é um sinal de que eu e você, nós estamos vivendo uma nova aliança. Se você pega a sua Bíblia, ela é dividida em duas partes: Novo Testamento e Velho Testamento. Nova aliança e velha aliança. E havia uma profecia no Antigo Testamento que apontava para o início da nova aliança. E essa profecia está lá no livro de Joel, e eu quero ler com vocês. Joel, capítulo 2, no versículo 28, diz sobre essa profecia, o que o profeta Joel falou como boca de Deus a respeito de quando iniciaria essa nova aliança. Joel 2, versículo 28 diz assim: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Deus vai derramar o seu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Isso revela um desejo ardente no coração de Deus. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Deus, desde o princípio, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê esse padrão se repetindo vez após vez. O desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. A vontade de Deus de habitar no meio do seu povo. Quando Ele cria o jardim do Éden, e eu vi o tio falando isso numa mesa na quinta noite, que foi Deus quem criou o happy hour. Né? Eu escutei isso e falei: que interessante. Porque na virada do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem e com a mulher. Né? Então Deus criou o happy hour. Edson Andrade. Colocar embaixo as palavras de Edson Andrade. E quando aí a gente sabe, o homem se vira as costas para Deus, o homem cai. E de repente Moisés vem, liberta o povo. E algo é construído para representar a presença de Deus no meio do povo, que é o tabernáculo. Né? Então é mais uma vontade de Deus de habitar no meio do seu povo. E nós vemos a vontade de Deus de habitar no meio do seu povo através dos seus juízes, dos reis, da construção do templo. E a gente vê que há uma pessoa nesse lado da aliança, que a aliança é composta entre Deus e a humanidade. E há um lado dessa aliança que está sempre falhando, que é a humanidade. O desejo de Deus de habitar, eu quero habitar, mas para que eu habite no meio de vocês, vocês precisam agir de tal e tal maneira, fazer isso, isso, aquilo, e eu vou abençoar vocês. Se vocês cumprirem a parte da aliança de vocês, eu vou estar com vocês, eu vou lutar a batalha de vocês. Mas a gente vê o homem, vez após vez, virando as costas para Deus e se afundando em idolatria. E de repente chega essa profecia de Joel, no ponto mais baixo da humanidade, no ponto mais baixo do povo de Deus, quando eles tinham sido levados cativos pelo reino da Babilônia. Joel, ele dá essa profecia: vai chegar um tempo em que Deus vai derramar a sua presença, em que Deus vai derramar o seu Espírito sobre cada pessoa. E esse é o sinal de que uma nova aliança está iniciando. Amém. E eu e você, nós temos o privilégio de vivermos esses dias. Amém. A presença de Deus habitando dentro de cada um de nós. A presença de Deus não habita dentro desse auditório, a presença de Deus não habita dentro de nenhum templo, mas a casa do Espírito Santo, a casa de Deus, é o nosso corpo, e ali Ele habita. Por isso as línguas de fogo, a presença do Espírito
em cada um de nós. Você precisa se lembrar disso, que a presença de Deus está contigo em todo o tempo. A presença de Deus não está mais em um lugar. Você não precisa ir em algum lugar para encontrar a Deus. Deus, Ele te encontrou e Ele escolhe morar dentro de você. Você tem Ele todo o tempo contigo. E a gente sabe que o final dessa história, quando a gente vê o livro de Apocalipse, aponta para Deus retornando para reinar e nós reinarmos com Ele nessa terra. Amém? Ele habitando entre nós. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo é o sinal que nós estamos vivendo a nova aliança. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos dá vida e nos liberta do poder do pecado. O Espírito Santo nos dá vida e nos liberta do poder do pecado. Vamos declarar isso juntos? O Espírito Santo nos dá vida e nos liberta do poder do pecado. Quero convidar você a abrir comigo em Romanos, no capítulo 8. Diz assim, Romanos 8, versículo 1: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero só abrir um parênteses nesse primeiro versículo. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já não há nenhuma condenação sobre a sua vida. O que significa isso? Que o teu acesso ao Pai está livre. E que a presença do Espírito Santo sobre ti é livre. Não há nada que impede de você fluir no Espírito Santo de Deus. Não há nenhum pecado, não há nenhum empecilho, porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, e por isso não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas através da obra de Jesus Cristo. Ele limpa o caminho. Onde o homem estava falhando naquela aliança, ele vem como homem, cumpre a aliança por completo e abre o caminho para que eu e você vivamos uma vida sem condenação. E agora que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o versículo 2 continua: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lei é lei. Lei, nós somos obrigados a obedecer àquela lei. E nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. E nós não conseguimos sair desse domínio, sair desse controle da lei do pecado e da morte, até a obra de Jesus Cristo. Por isso que o Espírito Santo é quem nos dá vida e quem nos liberta do pecado. Porque hoje nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida. O que é isso em termos práticos? A gente, antes de Jesus, nós caminhávamos como, não sei quantos viram aquela série, ou viram qualquer filme, né, filme de zumbi, assistiram aquela série Walking Dead, né, onde o ser humano só tem um corpo ali, ele é controlado por uma força exterior. Assim éramos nós quando nós caminhávamos debaixo da lei do poder do pecado. Você só estava ali e você obedecia a todos os instintos do pecado. Tudo aquilo que o pecado apontava, tudo aquilo que o pecado te influenciava, você era obrigado, você não tinha escolha, você era escravo do pecado. Mas vem o Espírito de Deus. Quando nós declaramos Jesus, você é o Senhor e Salvador, eu aceito a sua obra, nós somos feitos novas criaturas. E parte dessa nova criação é a morte desse velho homem que estava preso à lei do pecado. E assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos para a novidade de vida, onde a vida do próprio Deus é quem nos controla agora. Nós podemos viver debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus,
Ele que vai nos apontar para caminhos de paz, caminhos de amor, de alegria, de abundância, de cuidado. Ele que vai ser o nosso consolador, o nosso guia, o nosso conselheiro. Nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte. Nós estamos debaixo da lei do Espírito que nos dá vida e a vida do próprio Deus fluindo em cada um de nós. Amém? Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito me dá vida e me libertou da lei do pecado e da morte. Eu quero pular com vocês para o versículo 11, que diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito Santo que habita em vocês. Amém. Eu vou falar uma coisa agora, e se você concordar, eu quero que você dá um grito, dá um pulo, dá um salmo de palmas, porque algo que esse versículo revela ao nosso coração é extremamente profundo. O Espírito, pensa nisso, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, aquele homem que estava morto naquela cova, ele foi ressuscitado por esse Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito de Deus, ele hoje habita dentro de cada um de nós. Esse mesmo Espírito de Deus habita dentro de cada um de nós. Quero convidar você a fazer essa declaração sobre a sua vida. Coloca a tua mão sobre o teu coração e declara: Espírito Santo, eu te agradeço porque você habita dentro de mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim. O mesmo poder, a mesma força, a mesma glória. Aleluia. É esse Espírito que nos capacita a vivermos o real cristianismo. Se você exclui o Espírito Santo da equação, você está vivendo só uma religião. Você só está tentando com as suas forças. Você está só olhando para você e o que você tem a oferecer, o que você tem a colocar na mesa. E como a Gi falou no início, na oração dela, Deus, Ele nos convida para o seu banquete. Ele nos convida a desfrutar da sua presença e junto com a sua presença a gente viver a vida abundante que Ele tem para nós. Amém? Então o Espírito Santo nos dá vida, o Espírito Santo nos liberta do poder do pecado. Sabe? Quando você estiver vivendo tentações, e cada um de nós somos tentados pelo inimigo, tentados pela cultura desse mundo, se lembre, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Quando vem aquela pressão, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E é isso que o mundo tenta fazer, ele tenta diminuir aquele que está em você. Ele tenta silenciar a voz daquele que está em você, para que você se conforme com o mundo. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Amém. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é nosso conselheiro e a certeza de que Deus está sempre conosco. Ele é conselheiro e a certeza de que Deus está sempre conosco. É uma promessa de Jesus de que Ele nunca nos abandonaria. E como Ele cumpre essa promessa? O Espírito dele habitando em nós. O Espírito dele vivendo em nós. Em João, no capítulo 14, versículo 16, fala sobre isso, sobre essa presença de Deus que habita em nós e que está conosco, que é o nosso conselheiro. João 14, versículos 16 ao 18, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus está orando por mim e por você aqui. Ele vai pedir ao Pai. Você acha que as orações de Jesus são atendidas ou não? Tudo que Ele fala é conforme a vontade do Pai. Isso é expressando a vontade do Pai. A vontade do Pai é que o Espírito Santo esteja dentro de nós.
e Ele vai enviar outro conselheiro. Para nós parece que é uma outra qualidade, um outro tipo de pessoa. Mas quando você vai para o grego, você vê que esse outro é uma pessoa que tem a mesma qualidade, as mesmas atribuições, o mesmo poder. Deus envia o Espírito Santo e Ele estará conosco para sempre. Para sempre. Às vezes a gente está passando por fases nas nossas vidas, né? E a gente busca a ajuda de profissionais. Às vezes a gente precisa buscar a ajuda de uma terapia, às vezes a gente precisa buscar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, e graças a Deus que nós temos esses profissionais à disposição, né? Se você está passando por uma crise, por algo, a gente aconselha que você busque a ajuda de um profissional, mas nós temos aqui também alguém que está sempre conosco. Amém. Alguém que está sempre à nossa disposição. O Espírito Santo de Deus. Versículo 17, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Maravilhoso isso que Jesus diz, ele vive com vocês. Ele não está só aqui na nossa volta, né? Ele não está aqui só quando a gente se reúne como igreja, o Espírito Santo está passeando aqui, quando a gente termina o nosso culto, o Espírito Santo vai para a casa dele e a gente vai para a nossa, né? Ele não só vive com vocês, mas ele estará em vocês. Ele está em nós. Nós somos casa do Espírito Santo. Versículo 18: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E de certa maneira Jesus voltou. Voltou como? Voltou com o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. Vai ter um momento em que Jesus sim vai voltar e nós vamos ver Ele. Nós vamos ter os nossos corpos glorificados e reinar com Ele. Mas hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo em nós. Amém? O Espírito Santo, quarto ponto, o Espírito Santo nos capacita a viver o Evangelho. É através do Espírito Santo de Deus que nós vivemos o Evangelho. Ontem eu estava no shopping, eu entrei na livraria. É interessante que os primeiros livros, né, e eu não estou criticando esse tipo de livro, são literaturas boas que ajudam a nossa vida, né, mas os primeiros livros eram todos de autoajuda. Faça isso para ganhar aquilo, né? Pense desse jeito para adquirir riqueza, siga esses passos para felicidade. Enfim, vários livros de autoajuda, e nada contra os livros de autoajuda. E às vezes a gente quer trazer essa mentalidade do autoajuda para o nosso relacionamento com Deus. Deus, me dá os passos, me dá o caminho, me dá a minha parte. Deus, entrega um papel hoje na minha mão aqui. Lucas, você precisa fazer isso, isso e isso. Esses são os passos para uma família saudável. Esses são os passos para a felicidade. Esses são os passos para a prosperidade. Esses são os passos para uma vida profissional plena. Às vezes a gente quer isso. Deus, só me dá os passos. Só me dá os passos. Mas Deus, Ele não te chama para uma vida de passos. Ele te chama para uma jornada onde você vai caminhar com Ele. Você vai caminhar com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E é com Ele, nessa caminhada, nesse relacionamento, que as coisas vão sendo transformadas, que as coisas vão sendo mudadas. É nesse relacionamento que a gente vai sendo curado, é nesse relacionamento que a gente vai sendo restaurado, é nesse relacionamento que a gente vai sendo liberto através da obra do Espírito Santo em nós. Eu quero voltar com você para a ordem de Jesus aos seus discípulos. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, aquela ordem que Jesus disse para os seus discípulos para eles esperarem em Jerusalém. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Por que vocês vão receber esse poder? Porque vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia,
Samaria e até os confins da terra. E sermos testemunhas de Deus envolve duas coisas. Às vezes a gente olha para o testemunho e a gente já pensa, em alguém falando, alguém anunciando, alguém pregando o Evangelho. Mas antes de você anunciar, antes de você pregar, você precisa viver. Você precisa viver o Evangelho. E é o Espírito Santo que nos capacita a viver as verdades do Evangelho. Então, testemunhar envolve duas coisas: viver e anunciar, viver e pregar, viver e falar. E como que nós vivemos? Com base naquilo que o Espírito Santo produz em nós. E algo que nós falamos aqui vez após vez na nova, está em Gálatas, no capítulo 5, que diz assim: mas o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo produz em cada um de nós. Como que nós vivemos a vida cristã? Com base no fruto do Espírito Santo sendo produzido em nós. E o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Todas essas características do fruto do Espírito estão disponíveis para mim e para você. Amor, alegria, paz, mansidão, o domínio próprio. Mas o que acontece? Igual a gente falou, há algo externo, há algo de fora que tenta silenciar a voz do Espírito, que tenta silenciar a obra do Espírito nas nossas vidas. E às vezes a gente cede a essa voz, às vezes as circunstâncias externas que geram em nós pressão da vida, e a gente começa a ser tomado pela ansiedade, pelo medo, e aquilo controla as nossas atitudes, controla aquilo que a gente faz. Mas aqui nós vemos que há um caminho mais alto, há um caminho superior, há um lugar onde a gente pode buscar forças, onde a gente pode buscar características que são inesgotáveis, o fruto do Espírito em cada um de nós. É isso que diferencia a maneira como aquele que crê, aquele que caminha com Jesus, responde às circunstâncias da vida. Porque a gente sabe, a gente está reunido aqui como igreja, e às vezes a gente sabe o que aquela outra pessoa está passando, o desafio que ela está vivendo. E se a gente olha para uma lógica humana, a gente fala, a última coisa, o último lugar que essa pessoa deveria estar era aqui. Ela deveria estar em casa, preocupada, pensando em como resolver aquele conflito, aquele desafio, aquela outra coisa, se quebrando, em como que eu saio dessa, o que eu faço. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá outro caminho, onde a gente não precisa se conformar com as pressões externas, mas a gente se conforma com aquilo que há dentro de nós. A gente se conforma com o Espírito Santo que há em nós. A situação está gerando pressão, está gerando ansiedade, está gerando medo, mas a gente pode olhar para dentro e falar, obrigado Espírito Santo, obrigado porque eu sou cheio da tua paz, obrigado Espírito Santo porque eu sou cheio de domínio próprio, obrigado porque eu não preciso ceder aos sentimentos da alma, eu não preciso ceder a essa circunstância, eu não sou vítima dessa situação. Como nós falamos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente começa a olhar o Espírito Santo de Deus. Então ele nos ajuda a viver, sermos testemunhas que vivem o Evangelho, e sermos testemunhas que falam, que pregam, que anunciam o Evangelho. Eu quero convidar você a ler comigo em Lucas, no capítulo 12, versículos 11 ao 12.
diz assim, Jesus falando com os seus discípulos: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Naquela hora o Espírito Santo vai trazer as palavras à tua boca. Naquela hora o Espírito Santo vai trazer as palavras ao teu coração. Ele é quem nos instrui, quem nos lembra, quem nos encoraja, quem nos aconselha. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. A gente vai ver o quinto ponto. O quinto ponto é: busque viver uma vida cheia do Espírito Santo. Busque viver uma vida cheia do Espírito Santo. Vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: viva uma vida cheia do Espírito Santo. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios no capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Não tente se encher, não tente se sentir completo com as coisas que esse mundo tem a te oferecer. Que tudo aquilo que o mundo te preenche te leva à morte, te leva para aquela vida que nós vimos, a lei do pecado e da morte. Te leva para uma ilusão. Nossa, parece que eu estou conquistando. Chega lá, vazio tremendo. Mas pelo contrário, deixem-se encher pelo Espírito. E é muito interessante que o apóstolo Paulo coloca isso. Deixem-se encher pelo Espírito. Isso deixa claro que é a vontade do Espírito Santo. O que depender dele é vontade dele que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não está colocando nenhuma barreira, ele não está colocando nenhum empecilho. O único empecilho é a nossa vontade, é a nossa decisão. Deixem-se, permita que o Espírito Santo de Deus encha vocês. Quando nós nascemos, o Espírito vem e habita em nós. E nós temos essa opção de vivermos segundo o Espírito ou vivermos segundo a carne. E o que é deixar o Espírito Santo nos encher? Viver uma vida onde eu dou mais ouvido ao Espírito do que à carne. Onde eu dou mais ouvido àquilo que o Espírito fala, a identidade, o filho amado, filha amada que o Espírito revela quem eu sou, do que a identidade que o mundo tenta me estampar. Deixem-se ser cheios do Espírito. E como que nós somos cheios do Espírito? Versículo 19 continua: falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É muito interessante que o primeiro pensamento, quando a gente começa a falar, deixa o Espírito encher vocês, a gente pensa num lugar isolado. Eu preciso me isolar para ter uma experiência com o Espírito. Mas Paulo fala: deixem-se encher pelo Espírito, onde? Na comunidade, falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É nesse ambiente aqui de comunidade, é nos GCs que a gente falou, que se encontram durante a semana. São nesses momentos onde nós estamos deixando o Espírito que habita dentro de nós falar mais alto
aos nossos corações. Sim, há momentos onde a gente busca o Espírito no privado, onde a gente tem experiências com o Espírito no secreto, mas Paulo ele inicia falando entre si. Esse momento onde você às vezes está vivendo algo que você não tem forças para abrir a sua boca e cantar, mas você escuta a pessoa do teu lado cantando, louvando, orando, você olha, você vê alguém orando, e aquilo te motiva, aquilo te influencia, e você entra nessa mesma sintonia, começa a viver a presença do Espírito que há dentro de você. Fechando, sem o Espírito Santo não há cristianismo. É o Espírito Santo que nos dá vida, é o Espírito Santo que nos liberta do poder do pecado, é o Espírito Santo que nos capacita a viver em santidade, é Ele que nos ensina, Ele que nos aconselha, é Ele que nos motiva, é o Espírito Santo que nos dá forças, é o Espírito Santo que faz de cada um de nós testemunhas. Nós cooperamos com Ele para espalhar esse Evangelho maravilhoso. Viva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero convidar você nessa hora a fechar os teus olhos. Nós vimos que nós podemos experimentar o Espírito Santo de Deus quando nós estamos reunidos em comunidade, quando nós estamos reunidos como família de Deus, como povo de Deus, quando nós cantamos ao Senhor, quando nós oramos ao Senhor, nós experimentamos o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você nesses próximos minutos a abrir o teu coração, cantar essa canção e ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus, de ouvir a voz dele falando ao teu coração, de ser ministrado pelo Espírito, de ser curado pelo Espírito, de ser liberto pelo Espírito, de ser tocado pelo Espírito de Deus nessa noite. O Espírito quer que nós tenhamos experiências com Ele. Essas experiências renovam a nossa fé. Abra o teu coração nessa noite. Vamos declarar passo como um rio. Passo como um rio, vem me inundar. Mergulho em águas mais fundas que o mar. Me guardo no amor que vem me curar.
poderoso. Quero convidar você nessa hora a pegar os elementos da ceia. Todos convidados a participar. Convidar você a pegar o pão na mão. Se você não tem os elementos, é só você levantar na sua mão. A gente vai chegar até você. Pegue um pedaço de pão. Esse pão representa o corpo de Jesus Cristo. Se hoje a gente pode declarar que nós somos templos do Espírito Santo, que a pessoa do Espírito Santo habita em nós, é porque havia um corpo que teria que pagar o preço. Haveria um corpo que teria que morrer para que nós tivéssemos acesso à vida abundante, a vida do próprio Deus em nós. Esse corpo é o corpo de Jesus Cristo. Ele pagou o preço de uma vez por todas. E hoje nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Pentecoste em nós. Então eu quero convidar você a comer o pão nessa noite, agradecendo pelo corpo de Jesus, que fez com que nós tivéssemos acesso a esse Espírito Santo maravilhoso, a presença de Deus em nós. Coma do pão. Nós temos o suco, que representa o sangue precioso de Jesus. Quando a gente leu em Romanos 8:1 que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é porque esse sangue nos lava, esse sangue nos compra, esse sangue nos purifica de uma vez por todas. Todos os nossos pecados perdoados, passados, presentes e futuros, perdoados pelo sangue precioso de Jesus, que nos faz novas criaturas. Quero convidar você a tomar o suco do sangue, declarando: eu te agradeço, Jesus, por esse pleno perdão, Pai, pelo pleno acesso ao teu reino.